os personagens importantes do Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre Moisés, Abraão e Davi. Provavelmente você sabe um pouco sobre as vidas desses homens. Cada um teve um papel essencial no plano de Deus e na revelação de Deus para seu povo escolhido, os israelitas. Lembre-se que o grande tema do Antigo Testamento é que o Messias está vindo. Abraão, Moisés e Davi são importantes porque nos mostram alguns aspectos do Messias que ia vir. A razão de estudar esses homens é para conhecer as vidas deles e para conhecer o Messias. Quero encorajar você, se você nunca fez um estudo sobre eles, de estudar as vidas, porque cada um mostra muitas qualidades boas e também, ao mesmo tempo, muitos pecados comuns. Abraão, patriarca e pai da fé. Achamos a história dele em Gênesis capítulos 12 ao 25. Um resumo da vida dele está em Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Pontos importantes sobre Abraão. Primeiro, ele recebeu a promessa em Gênesis 12, versículo 2. Farei de você um grande povo, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Foi assim, Deus lhe deu um filho, Isaac, quando já era velho. Isaac se tornou pai de Jacó. De Jacó veio 12 filhos, que depois seriam as 12 tribos da nação de Israel. Porém, mais importante que as 12 tribos, que da descendência de Abraão viria o Messias, que agora conhecemos como Jesus. Assim, Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos na terra. Também Abraão recebeu a sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão, que foi a circuncisão. Ao participar na circuncisão, os judeus estavam confirmando sua fé nas promessas de Deus. Agora, os cristãos são batizados, como fala em Colossenses, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, em Colossenses 2:12. E mostramos no batismo nossa fé nas promessas de Deus por meio de Cristo. Abraão também prefigura o sacrifício de Deus do seu próprio filho em Gênesis 22, quando Abraão está disposto a sacrificar Isaac. Deus proveu o cordeiro para Abraão como uma profecia do que Jesus, o Cordeiro de Deus, ia fazer quase 2000 anos depois. Abraão se mostra fiel a Deus até o ponto de matar seu próprio filho. Abraão, patriarca e pai da fé. Moisés. Ele é famoso por ter liderado o povo na saída de Egito. Ele levou o povo a atravessar o Mar Vermelho. Ele é o legislador, no sentido que ele trouxe a lei de Deus para o povo. Ele é autor de grande parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Também é chamado Torá, a base da fé judaica. Nesse papel, ele prefigura Cristo, o homem que trouxe a palavra de Deus para o povo. Uma escritura muito importante está em Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Um profeta como eu. Depois desse momento, os israelitas estavam esperando e procurando o profeta. Vieram vários profetas. Elias, Isaías, Jeremias, mas nenhum deles foi o profeta. Jesus cumpriu esse papel. O povo judeu estava esperando o profeta nos dias de Jesus e de João Batista. E até perguntaram ao João, você é o profeta? Outras coisas que podemos aprender de Moisés. Liderança. Ele liderou um grupo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E liderou bem. Espiritualidade. Ele sempre procurou a presença de Deus. Também as consequências do pecado. Ele bateu numa pedra e por isso não entrou na terra prometida. Moisés, o legislador, o homem que trouxe a palavra de Deus para um povo.
Davi, o segundo rei de Israel, guerreiro, poeta, músico e pecador. Mais famoso por ter matado Golias, ele reinou sobre Israel na Idade de Ouro. Sob a liderança de Davi, o reino expandiu, prosperou e experimentou mais de Deus. Um versículo importante para resumir a vida de Davi está em Atos 13, versículo 22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Homem segundo o coração de Deus. Não é isso que todos nós queremos ser? Davi antecipa o Messias como o rei de Israel. No tempo de Jesus, os judeus estavam esperando o Messias, que ia, no estilo de Davi, derrotar os inimigos e reinar sobre Israel. Jesus introduziu seu reino com poder, porém, num estilo diferente das expectativas dos judeus. Podemos aprender muito de Davi. Era um homem de oração e uma conexão profunda com Deus. Autor de muitos dos salmos, adorava e louvava a Deus com todo o coração e toda a emoção. Ele também é um exemplo de arrependimento. Em 2 de Samuel 12 e Salmo 51, vemos como ele respondeu ao encarar seu próprio pecado. Nos ajuda a saber que mesmo no pior dos pecados, podemos voltar a Deus. Ele era um homem que desejava honrar a Deus também. A glória e a reputação de Deus eram tão importantes para Davi, que ele queria construir um templo para Deus. Deus não o deixou, mas ele fez todas as preparações para o templo. Jesus mostra o mesmo zelo quando 1000 anos depois ele limpou o templo. Abraão, Moisés e Davi, patriarca, profeta e rei. Cada homem nos mostra uma parte do caráter do Messias que ia vir muitos anos depois para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados.